Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. O som está chegando aí para vocês. Se vocês puderem deixar no chat. Então, estamos aqui hoje com mais um Capaciconte. Dessa vez para falar sobre livro caixa para pessoa física. Então, tudo aquilo que você precisa saber. O Conselho Regional de Contabilidade aqui da Paraíba, nesse período, principalmente nesse período de imposto de renda, tem tido o cuidado em trazer temas e palestras sobre o assunto. E foi assim como o Capaciconte RPF 360 e levamos diversos, o CRC levou diversos palestrantes para a cidade de Pessoa, na cidade de Campina Grande, na cidade de Pato. Então, hoje, para tratar aqui via YouTube sobre livro caixa, o que é ótimo que a gente pode atender a diversos profissionais do litoral ao sertão, o que o Conselho mais almeja, né, levar conhecimento, levar a educação continuada do litoral ao sertão. E é por conta disso que eu queria, inclusive, antes de começar essa live, trazer para vocês que nos dias, para olhar a data, para eu não errar, 16 e 17 de maio, nós já temos marcado o primeiro Fórum Contábil do Brejo Paraibano, que será realizado na cidade de Bananeiras. Então, você de Bananeiras, do Brejo, de Guarapira, de toda essa região, tem a agenda e coordenação da agenda, 16 e 17. Você é de uma pessoa, você é de Campina, tão perto, né? Então, o fórum está sendo cuidadosamente preparado, com diversos palestrantes de temas super atuais. Então, participem, é muito importante. Para o conselho que organiza essas palestras, esses eventos, com tanto cuidado, com tanto zelo, com tanta preocupação em levar a educação para o profissional de contabilidade. Então, é muito gratificante a gente ver a participação de vocês, seja por via YouTube, seja por via Instagram, seja presencial. Então, hoje, para falar conosco sobre esse tema, nós vamos trazer aqui Wagner Arnaud. Eu vou resumir o currículo dele, porque é vasto, grande, e ele é um gênio da contabilidade. Wagner é uma pessoa especial, ele é empresário contábil, ele é sócio da Pontual Assessoria Empresarial, conselheiro aqui do CRC, participante ativamente da Câmara de Fiscalização, tanto conhecimento, tanto debate. Wagner, primeiramente, eu queria agradecer a sua participação nesse Capacicon. Dizer para Wagner, para vocês que estão aqui no chat, que vai ser um debate, uma conversa, um bate-papo. Então, vocês podem ficar à vontade para deixar as dúvidas, para deixar questionamentos, para participar também com opinião sobre o tema. E antes de começar, Wagner, esse assunto que traz tantas particularidades, né? E que alguns, alguns profissionais enxergam como mais uma obrigação de contabilidade. Mas quando a gente trata de livro caixa para profissionais, para pessoas físicas, para os autônomos, eu queria que você explicasse um pouco as oportunidades de mercado, de mercado, que livro caixa Carnê-Leão pode trazer para os profissionais. Então, se for possível, você começar a sua fala trazendo isso para o mercado de trabalho, como profissional, ele pode puxar isso para você como nicho de mercado e falar um pouco, né, sobre Carnê-Leão, livro caixa e usar todo o vasto conhecimento e repassar para a gente e compartilhar com todos os profissionais. Essa palavra é para você, Wagner. Boa noite, Kelly. Boa noite a todos os presentes. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao Conselho de Contabilidade pelo convite tão honroso, né? De ter essa oportunidade de trocar experiências com você, com os demais colegas aí, sobre um tema que eu gosto muito, que é livro caixa e Carnê-Leão. Como você falou, e eu concordo plenamente, o Carnê-Leão, ele além de ser uma obrigação acessória, ele é também uma oportunidade de trabalho para os contabilistas. Eu gosto de brincar e dizer que o
Carnê-Leão é o lucro real da pessoa física, né? Porque é ali onde o profissional faz a apuração do seu tributo, utilizando-se dos rendimentos e das despesas, para que, após isso, ele chegue lá numa base de cálculo. Então, eu acho que, inclusive, é uma forma até justa de tributação. Acho que seu áudio está fechado. Desculpa. Falando um pouco sobre isso, eu queria que você pudesse dizer quem está sujeito ao pagamento mensal do imposto. Quais os profissionais, como é que o profissional pode identificar um possível contribuinte e trazer ele para perto e explicar como funciona, e explicar o livro caixa, explicar toda essa sistemática. Quem hoje está obrigado a cumprir esses requisitos? Tá, quanto ao microfone, não precisa pedir desculpa, não, porque live sem gafe não é live, né? Então, esperamos que seja a primeira e última. Mas, se vierem outras, faz parte. Então, eu não quero ainda um universo meio novo. Eu vou compartilhar com vocês aqui uma apresentaçãozinha que eu fiz. Deixa eu ver se eu consigo. Tá, talvez eu não consiga. Não, consigo sim. Beleza, vou compartilhar com vocês aqui. Vocês estão vendo bem aí? Eu vou pular aí a minha apresentação que você já fez tão bem. E, na verdade, assim, esse material ele foi feito meio como palestra, mas a ideia da gente aqui hoje é mais um bate-papo, tá? Então, eu vou falar um pouquinho sobre a legislação, mas eu já vou até me adiantar no que diz respeito à questão de quem pode se beneficiar do livro caixa. Vocês estão vendo bem aí a apresentação? Se alguém puder responder no chat, Kelly, puder me confirmar. Tá sim, Wagner, tá aparecendo bem. Maravilha. A gente vai tratar um pouco de legislação, quem pode utilizar, os principais erros, casos práticos e algumas soluções de consulta, inclusive eu estou com a solução de consulta fresquinha agora de março. Mas respondendo à tua pergunta, eu já vou pular a legislação, depois a gente pode até voltar, e vamos falar sobre quem pode utilizar, porque, na verdade, não é uma questão nem de obrigatoriedade do uso. O livro caixa, eu vejo ele mais como um benefício, tá? Profissionais autônomos que prestem serviço a pessoas físicas, ou mesmo que prestem serviço a pessoas jurídicas, certo? Eles podem utilizar do livro caixa para que eles façam um recolhimento de maneira, digamos assim, que ele consiga deduzir as despesas, algumas despesas que a gente vai falar mais adiante. O Carnê-Leão, na verdade, essa escrituração ela é obrigatória, tá? Ela é obrigatória no seguinte sentido: se você quer utilizar o benefício do livro caixa, você obrigatoriamente precisa escriturar, certo? E aí a gente faz a apuração mensal do imposto devido, conforme a tabela progressiva do imposto de renda. Aí, fique à vontade para mais dúvidas. Vamos lá, Wagner. Eu queria... um ponto importante são esses rendimentos, né? Nós temos rendimentos... Tem profissionais que prestam serviço para o exterior. Então, esses profissionais que estão prestando serviço também para o exterior também devem utilizar a Carnê-Leão e, consequentemente, o livro caixa como uma ferramenta de gestão, né? A gente vê hoje o livro caixa como uma ferramenta de gestão. Então, isso também abrange profissionais que prestam serviços para o exterior? Olha, abrange. Abrange, na verdade, o rendimento do exterior ele também está sujeito ao Carnê-Leão, tá? Ele também está sujeito nos mesmos casos práticos. É porque a gente precisa diferenciar um pouquinho o Carnê-Leão do livro caixa, né? Para que não gere confusão. O livro caixa, ele é a forma de escrituração. O Carnê-Leão é o recolhimento, vamos dizer assim. Então, o DAF do Carnê-Leão seria uma obrigação principal, enquanto que o livro caixa seria uma obrigação acessória. Então, aqueles que recebem rendimentos do exterior estão sujeitos à tributação com base no Carnê-Leão. E, consequentemente, utilizado o benefício do livro caixa, né? Isso. Porque... Se couber naquilo que a legislação permite, sim. Por isso que quando a gente fala do tema livro caixa, a gente trata com tanto cuidado e tanto zelo, porque é uma forma de planejamento,
Se a gente for analisar hoje, um profissional, o livro caixa, a gente fala o Carnê-Leão como cálculo mensal e o livro caixa complementando esse cálculo. Por isso que quando a gente trata de nicho de mercado, né? Por quê? Porque o livro caixa hoje, ele vem como uma ferramenta e faz parte de um planejamento tributário. Quando você vai hoje pensar num profissional, vou trazer aqui um exemplo de um psicólogo, você não faz só uma análise de uma PJ, né? Você traz também para essa análise esse profissional, pessoa física, como ele se comportaria, trazendo esse caixa da pessoa física, esse livro caixa para o seu controle do cálculo mensal do Carnê-Leão, e aí vem que benefício que seria melhor para ele. Mas aí a gente tem o livro caixa e a gente sabe que nem tudo pode ser colocado, né? Então, existem inúmeras despesas que a gente precisa ter a cautela e ter o cuidado em selecionar essas despesas, porque não assim como uma contabilidade de uma empresa, de uma pessoa jurídica, a pessoa física também segue normas e regras da Receita Federal, e eu queria que você trouxesse um pouquinho quais são os principais cuidados que os profissionais precisam ter na hora de selecionar essas despesas para compor esse livro caixa. Se você puder exemplificar tanto as despesas, algumas despesas dedutíveis, e já sair também elencando as despesas que, ou não, nem despesas, né, o que não pode compor o livro caixa. Claro. Inclusive, retomando essa questão do mercado, né, além dos profissionais liberais, os notários, né, de cartórios, eles também, na verdade, eles são obrigados a apurar livro caixa, né? A legislação ela é diferenciada. É uma curiosidade, eu não atendo cartório, mas eu já tive a curiosidade de estudar que o cartório, o tabelião é como se ele fizesse um livro caixa de pessoa física. Apesar do cartório ter CNPJ, ele recolhe como pessoa física. É, isso mesmo, já tive, em algum momento aqui no escritório a gente teve um cartório e confesso que quando a gente foi procurado para tratar para ser contratado sobre isso, eu fui investigar e eu fui estudar e é de fato considerado como pessoa física, você faz o cálculo todo de uma PF. É curioso, né? E aí ele paga. Mas respondendo a tua pergunta, tudo aquilo que é necessário para a obtenção do lucro, como a gente está falando mais para contadores, eu sei que tem provavelmente outras profissões que estão assistindo, mas assim, fazendo uma analogia para nós contadores, o que é que eu diria? Aquilo que é custo seria dedutível. Trocando em miúdos e falando de uma forma mais simplificada, toda aquela despesa necessária à obtenção da receita, ela é dedutível do livro caixa. Então, como você falou no exemplo da psicóloga, por exemplo. Então, a psicóloga ela tem o aluguel da sala, ela tem a conta de energia da sala, ela tem internet da sala, condomínio. Então, tudo isso ela pode deduzir com maior tranquilidade. E, inclusive, material aplicado na prestação do serviço dela. O próprio material do expediente, desde que comprovadamente aplicado na obtenção da receita, ela pode se utilizar desse produto de uma maneira muito tranquila. Tem um exemplo que eu sempre gosto de citar, que é o exemplo da cardiologia, por exemplo, de quem faz um eletrocardiograma, por exemplo. Cardiologista que faz um eletro. Ele pode deduzir do livro caixa aquele papelzinho que sai o resultado do exame. Ele não pode deduzir o aparelho. Isso é um cuidado que o profissional precisa ter. A gente se depara, quando a gente vai preparar livro caixa para profissionais que prestam serviço a pessoa física, a gente se depara com, mas eu comprei um equipamento, mas eu comprei uma máquina, e nem tudo é dedutível, né? Isso faz parte do investimento. Então, a tratativa para o livro caixa de pessoa física segue a mesma tratativa de uma empresa. Então, tem coisas que são investimento não é despesa. Então, assim, a gente precisa ter muita cautela na hora de selecionar o que vai ser alimentado para o livro caixa. E aí, Wagner, a gente estava conversando já mais cedo, lógico, e antes da live, a gente estava conversando sobre isso, e você falou, inclusive, de uma instrução normativa que você vai trazer aqui, mas antes disso eu queria te perguntar, por quê? O que é que ocorre? Ocorre em muitas situações a gente se deparar com um contribuinte que fala assim, mas eu estou tendo prejuízo.
Todo mês eu estou tendo mais despesas. Isso ocorreu até no período de pandemia. Muitos consultórios ficaram fechados no período de pandemia e a sua despesa eles precisaram manter essa despesa durante todo o período em que ficou fechado e realmente ficava com resultado negativo. E aí, como essa tratativa para o livro caixa? Como é que se comporta essas situações em que as despesas ultrapassam as receitas naquele mês específico? Como é que funciona essa tratativa? Ok, é importante frisar o seguinte, o limite da dedução do livro caixa, obviamente, é o rendimento. Esse limite ele se aplica na declaração de ajuste anual. O que é que acontece? Você teve, por exemplo, no mês de janeiro, um excesso de despesas. Números aleatórios aqui, você faturou 5 mil, teve 6 mil de despesa. Esse saldo negativo de 1.000 você leva para o mês de fevereiro. E assim sucessivamente. Isso só não ocorre no mês de dezembro. Tá? Caso ocorra saldo negativo no mês de dezembro, ele vira para o ano seguinte zerado. A Receita não permite que você faça, como você faz, por exemplo, em pessoa jurídica, essa compensação, vamos chamar de compensação de prejuízo, para o exercício seguinte. Para anos posteriores. Então, a compensação é feita de imediata para o mês seguinte, chegou o final do ano, se tiver prejuízo, ele encerra ali. Exatamente. Ele não posterga para o ano posterior, entendido. E, Wagner, eu acho que talvez esse é um assunto que gera muitas dúvidas em relação a profissionais, por exemplo, que prestam serviços a planos de saúde e que alguns planos de saúde fazem descontos de uma taxa administrativa, onde, na verdade, a gente não tem o documento, por exemplo, a gente não recebe uma nota fiscal, um documento comprobatório para alimentar no livro caixa, mas aquele valor foi descontado. E aí como é que a gente pode trazer essa despesa para o livro caixa e se tem como a gente trazer, porque ela é uma despesa que existe de fato, mas ela fica ali um pouco, como é que eu posso dizer? Ela fica um pouco solta para a gente, para nós profissionais de contabilidade, que a gente precisa ter o documento hábil para contabilizar. Então, como é que a Receita, se é que a Receita já se posicionou sobre esses assuntos, sobre esse assunto, como é que é a tratativa em relação a isso? Kelly, sobre taxa de administração, não existe nada, pelo menos eu não encontrei nada nas minhas pesquisas relativo a isso. Porém, eu sempre deduzi porque é aquela situação que é necessária a obtenção da receita. O que eu nas minhas pesquisas encontrei, eu vou compartilhar com vocês mais uma vez a minha tela, é essa solução de consulta aqui, que ela é bem interessante. Vocês estão vendo bem aí? Sim, tá sim, tá aparecendo. Tá aparecendo direitinho. O que é que ele fala na solução de consulta? Se admite a dedução no livro caixa do consulente a título de despesa de custeio dos valores pagos à cooperativa em questão, mediante boletos bancários, a título de rateio das mencionadas perdas em caso de produção insuficiente por mês. Desde que o montante total de despesa dessa natureza no ano não ultrapasse o montante recebido a título de rendimento do trabalho não assalariado. Lembra daquilo que eu falei do limite? É isso daí. Aqui a conclusão final porque, na verdade, essa solução de consulta foi o seguinte: rateio de perdas da cooperativa pode ser deduzido? Então, a conclusão da Receita Federal é que sim, que você pode deduzir o rateio desde que esteja limitado, obviamente, ao rendimento. Então, o mesmo se aplica àquelas taxas. O que é muito comum, por exemplo, que a gente pega em produção médica de Unimed, de Copanest, de Copeci, de todas as cooperativas, sejam médicas ou odontológicas. Dedução de material, dedução de taxa administrativa. Então, assim, se você entende que essas despesas elas são obrigatórias, porque não é opção. Você não está pagando por opção a taxa de administração. Você está pagando por obrigatoriedade. Então, você pode deduzir, sim, no meu entendimento. Não tem problema nenhum quanto a isso. E essa solução de consulta, que ela foi bem, bem focada na questão do rateio da perda, ela é muito interessante. Porque não sei até onde, por exemplo, os colegas ou os profissionais que fazem, porque também tem muito profissional que faz seu próprio livro caixa. Eu tenho cliente médico que faz seu livro caixa. Me manda para eu dar uma conferida e está lindo, está lá funcionando bem direitinho, ele faz muito bem. Mas muitas vezes a pessoa não se atenta
a determinados detalhes. Então, assim, se há um rateio de perdas de cooperativa, dedutível já por entendimento da Receita. Taxas obrigatórias, seja de publicidade, de qualquer coisa que seja obrigatório, eu entendo que tem que ser deduzido, sim. Deixa eu só olhar aqui o chat, Wagner, porque Luiz, ele trouxe, ele está falando aqui, sabe o que é interessante? Como o público desconhece essa ferramenta quando a gente fala. Pensam que é um golpe do contador, falo isso, falo porque já passei por isso. E eu concordo, Luiz, com o desconhecimento dessa ferramenta. Eu acho, por isso que quando eu falo de nicho no mercado, a gente precisa utilizar mais isso como um apoio na gestão da nossa da contabilidade em si. De fato, é pouco utilizado. As pessoas, elas ficam receiosas, inclusive, eu acredito muito na questão, infelizmente, da desorganização dos profissionais. Então, às vezes, você quer trazer isso para o profissional e a correria ali do dia a dia, eles vão deixando de lado todo o seu custo e o seu gasto com um consultório. Então, isso leva muitas vezes a perda de dinheiro, né? Na hora em que eu deixo de utilizar um livro caixa como ferramenta para abater do meu imposto, uma ferramenta legal, eu estou perdendo dinheiro. Wagner, tem um questionamento aqui, que aí eu vou deixar para você, se você puder responder. Francisco, ele colocou, no caso de liberais que fazem apostas, segue a mesma lógica, os prêmios pagos seriam despesas dedutíveis, já que o rendimento não é de fato o que se arrecada. Eu acho que ele está falando em relação a recebimento de prêmio ou algum tipo de desconto que é feito no ato do pagamento. Não sei se você pode trazer algo sobre esse assunto. Olha, esse assunto das apostas, ele é muito novo, tá? Eu confesso que eu não tenho muita segurança do que eu vou responder, mas eu vou tentar responder assim mesmo. Analisando a legislação e o que ela fala de recebimentos oriundos de pessoas físicas ou de pessoas jurídicas, eu entendo que você consegue deduzir aquilo que você comprove ser necessário para a obtenção da receita. Inclusive, existem projetos aí já no Congresso Nacional a fim de regulamentar exatamente não só as casas de aposta, que essas já estão mais ou menos regulamentadas, inclusive uma legislação que é até interessante, é bem moderna, mas também regulamentar a situação do apostador, a tributação do apostador. O que vale, assim, o que tem que ver é, por exemplo, se o prêmio da aposta já vem com retenção de imposto. O que eu sei, que eu já tive um caso na minha carreira aí de 27 anos já militando na área, eu tive um cliente há muitos anos atrás que ele ganhou um prêmio, tipo uma loteria e alguma coisa assim no Banco do Brasil. Acho que era aquele Orocap do milhão, um negócio assim que tinha. E quando a gente recebeu o informe de rendimento do banco, ele veio tributado exclusivamente na fonte. Agora, eu entendo que uma coisa é loteria oficial, né? Porque, queira ou não queira, as loterias elas são regulamentadas pela Caixa Econômica, no âmbito federal, ou no caso aqui no âmbito estadual, pela LOTEP. Mas, se vier com retenção e for tributado exclusivamente na fonte, não faz sentido falar em livro caixa. Mas, se for sem tributação, aí eu entendo que você pode sim deduzir aquilo que foi necessário à obtenção de receita. Agora, vou reafirmar, não posso te responder com 100% de certeza, porque é tudo muito novo, né? Esse universo ainda é novo aqui no Brasil. Entendo demais. Luiz, aqui ele está falando, eu não sei se é uma pergunta ou se ele já está afirmando, mas ele traz que o combustível do representante comercial, ele colocando o CPF, é dedutível, pois se vale para a manutenção de atividade. Ele está afirmando sim, e realmente é isso mesmo. O combustível, ele pode ser colocado no livro caixa em caso de representante comercial, né? Quando pago por si. Mas ele também pergunta em relação ao ISS, se o ISS também pode ser dedutível. Pode sim. O ISS anual, anuidades de conselhos profissionais, por exemplo, o representante comercial, como o Luiz citou aí, ele paga o CORE anualmente, então ele pode deduzir o CORE, porque o CORE é obrigatório. Então,
tudo que ele pagar, se ele pagar ISS mensal, ou se ele pagar, se ele emitir nota avulsa e pagar o ISS, ele pode com toda certeza deduzir. Wagner, vamos lá. A gente sabe que a partir do momento em que a gente conhece a ferramenta, a gente sabe da nossa obrigatoriedade com o profissional tem o profissional tem a obrigatoriedade de fazer o carnê-leão e tem o direito de utilizar o livro caixa como ferramenta para abatimento do imposto. A gente também sabe que existe a questão da previdência. Então, já aconteceram alguns casos em que profissionais, eles fazem a sua declaração, eles alimentam a receita de autônomo, alimentam as informações do contribuinte, das despesas do livro caixa, mas esquece de um ponto importante, que é o INSS. Então, em muitos casos, eles não se atentam para a obrigatoriedade dessa contribuição e são surpreendidos com a carta da Receita cobrando os 20% de todo aquele valor declarado. Então, se você puder falar um pouco sobre isso, acho que seria importante, porque algumas pessoas podem passar despercebido a não instruir isso para o seu cliente. Então, o cliente vai lá, vai fazer o carnê e não vai se atentar à obrigatoriedade da contribuição ao INSS. Kelly, o profissional liberal, ele é contribuinte individual obrigatório, né? Então, a partir do momento que ele aufere rendimentos do trabalho, mesmo não assalariado, ele se torna contribuinte. Então, ele tem que recolher a base de 20%, ou aquele recolhimento mínimo de 11% em cima de um salário mínimo, se o rendimento dele for inferior a isso. Então, ele pode pagar aqueles 11%, né, do contribuinte individual e ele deve pagar os 20% caso exceda de um salário mínimo. Wagner, você tem como mostrar para os profissionais que estão nos assistindo um pouco sobre o preenchimento? Eu sei que você tem o seu material, mas também não sei se eu estou lhe pegando de surpresa. Se no seu material, se você pode apresentar um pouco, explicar um pouco sobre a tratativa, sobre o preenchimento do carnê-leão e para que as pessoas entendam um pouco como funciona. Para quem não trabalha com essa área e possa entender e observar um pouco como é que funciona. Então, se você puder fazer isso, explanar e colocar em tela. Com toda certeza, cara. Vamos lá. Inclusive, aqui no meu material está exatamente na questão do representante comercial. Está vendo aqui? Despesa de locomoção e transporte. Só pode no caso de representante comercial. É exceção, tá? Vamos aqui para os casos práticos. Pronto. Hoje o livro caixa ele é feito dentro do ECAC, né? Então você hoje só entra com certificado digital ou senha do Gov. Na prática, o que é que eu recomendo aos colegas? Procuração do seu cliente. Para não ficar com senha de Gov nem certificado de pessoa física de ninguém, faça procuração para o teu CPF ou para o teu CNPJ e você vai entrar no Gov e vai fazer o preenchimento. Né? Aqui, se vocês estão observando aqui, na aba de declarações e demonstrativos, você já tem aqui acessar o carnê-leão. Certo? Aqui a telinha, eu já entrei com meus dados aí e tal. Você vai preencher com a ocupação. É bom você colocar o registro do seu conselho de profissional. E tá vendo o detalhe que você falou aqui, ó, NIT, PIS, PASEP. Você até consegue preencher sem isso. Mas na hora de levar para a declaração de ajuste anual, ele vai dar erro na transmissão. Isso aqui é exatamente para que haja vinculação entre o CPF e o NIT. Para que a Receita depois mande a cartinha, como você disse, cobrando a contribuição previdenciária. Certo? Aqui você vai fazer as configurações básicas, né? E aqui, inclusive, a questão do rendimento do exterior, que ele pergunta aqui, se é ou não. Aqui ele vai dar um alertazinho, né? Para dizer que você pode utilizar, mas que existe tipo assim, a responsabilidade é sua, né? Qualquer divergência das informações declaradas poderá gerar pendências para você ou terceiros envolvidos. Pronto, aqui é tudo muito simples, não tem muita dificuldade. Obviamente, lembrar que é por regime de caixa. Você vai lançar os rendimentos, sejam de pessoa física, sejam de pessoa jurídica.
como aqui ele tem a opção de trabalho não assalariado ou outros rendimentos, você lança a data lá do recebimento, o valor e a fonte pagadora. Tem que lançar o CPF e CNPJ. Certo? Mesma situação vai para os pagamentos, não tem muito mistério também, você vai lá e põe a data, valor, natureza, história. Certo? Aqui um exemplo de um lançamento. Eu não sei se eu estou indo muito rápido com a transparência, mas é porque chegou um alertazinho ali para a gente que a chamada ia ser derrubada. Não sei se você deve ter visto aí também. Então chegou adiantando. Também. Pronto, 12 então minutos. Pronto, a gente lança aí a questão dos pagamentos, lembrando que tem que atentar para o que é dedutível, não é dedutível, certo? Ele faz depois um demonstrativo de apuração anual, ele faz um demonstrativo da apuração mensal, aí está com valores zerados, mas ele vai mostrar exatamente a questão do limite do recebimento com a despesa, né? Porque, como eu falei no começo, o limite da dedução é o rendimento. E aí ele tem um plano de contas exemplificativo, tá? Ele já vem com um planozinho de contas, mas você pode incluir conta. Editar, incluir, excluir, fazer o que você quiser. E é bacana que ele já separa as dedutíveis das não dedutíveis. Porque você pode também lançar despesas não dedutíveis aí, até para ficar uma coisa mais, digamos assim, correta, né? E aí ele fala, aquisição do computador. Lembra que a gente falou lá no começo? Aquisição de linha telefônica. Ele é um pouco antigo, né? Ele ainda é do tipo de aquisição de linha telefônica. Mas aquisição de máquinas e equipamentos, você deve lançar? Deve. Lança. Você só vai lançar na despesa indedutível. Você também tem as opções de importar a escrituração, ou seja, você pode fazer em Excel, no formato CSV e puxar aqui, certo? E aí, pronto. Finalmente, nós vamos depois para as soluções de consulta. Mas vamos voltar para alguma pergunta que tenha, que a gente pode finalizar com as soluções de consulta. Wagner, nesse caso, depois de alimentado todo o programa, o web, no mês, esse arquivo ele vai ser gerado e é o que vai ser exportado para a declaração da pessoa física, né? Correto. Agora, lembrando que essa escrituração ela tem que ser feita no mês, porque, por exemplo, a escrituração de janeiro, o vencimento do imposto é no final de fevereiro. Então, você escritura, apura, gera o DARF lá dentro do sistema, manda, seu cliente paga, depois que ele paga, você volta lá no Carnê-Leão e diz que está pago, né? Você lança lá ele como pago, e assim você vai fazendo o ano todo. Ao final do ano, inclusive se você baixar a pré-preenchida e ele tiver feito o livro caixa já vem junto. Hoje mesmo eu baixei um, achei lindo. O livro caixa já veio, estava todo atualizadozinho, então ele veio tudo junto, tudo tranquilo. Vamos lá, tem uma pergunta aqui de Jailza, ela colocou uma dúvida. Uma pessoa sendo autônoma e não fez o recolhimento do imposto de renda Carnê-Leão ano passado. Esse ano ela pode pagar fazendo a declaração, informando todos os seus rendimentos mensais? Olha, Jailma ou Jailza? Jailza Andrade. Jailza. A meu ver, ele está como devedor, tá? Da Receita Federal. Muita gente faz isso, lança lá no ajuste, recolhe na declaração de ajuste. Eu te confesso que eu nunca vi a Receita Federal cobrar, mas ela tem todo o direito do mundo de cobrar retroativo, cobrar os juros e multas de acordo com a apuração de cada mês, porque a obrigatoriedade tem previsão legal. Mas eu nunca vi acontecer. E, na verdade, a declaração do imposto de renda é uma declaração, como o Wagner mesmo disse, de ajuste, né? Ele ajusta as informações do ano calendário anterior. Então, por isso que se você pagou a mais, você é restituído, se você pagou a menos, você complementa. Então, de fato, se você for analisar, mas eu nunca recebo notificação por não ter feito a apuração mensal. Mas está certo continuar fazendo assim? Não, não está. Então, o profissional, nós como profissionais, a gente precisa conduzir um autônomo ao cálculo mensal. Até porque um dia a conta chega, né? E tudo vai de como a gente vai apresentar para o profissional, porque às vezes eles podem pensar, como até um colega falou aqui no chat, que isso é mais, a gente está querendo vender serviço, né? Mas a gente pode mostrar com a legalidade das informações, a gente pode mostrar com o próprio regulamento, com a própria orientação do Carnê-Leão na Receita Federal, onde deixa claro que esse cálculo mensal
onde deixa claro a obrigatoriedade de ser feita essa apuração mensalmente. É por isso que existe o imposto de renda retido na fonte, que a gente já vai pagando ali, e compensando de quem já reteve. E aí, no caso de autônomo também, ele ele confessa o seu imposto. Então, o fato da Receita, até hoje, não ter se posicionado sobre a cobrança desse imposto anteriormente, não quer dizer que isso precise continuar. A gente pode, sim, mostrar para o profissional o que diz a legislação. E a legislação diz para o cálculo ser feito mensal e através e fazer a apuração do Carnê-Leão e usar o livro caixa. Então, o profissional de contabilidade que pode oferecer isso para um autônomo, um profissional autônomo, se resguarde das informações, faça um planejamento para ele, ofereça para ele esse serviço, bem como uma simulação de uma PJ, se for o caso, mas mostre para ele que dá a obrigatoriedade dessa situação, não como um opcional, e aí ele vai se alertando a cumprir as regras da Receita Federal. Acho que é isso, né, Wagner? Acho que eu não sei se eu falei muito. Mas... Não, perfeito. O que você falou está certíssimo. A gente precisa, na verdade, é nossa responsabilidade enquanto profissionais da contabilidade mostrar ao cliente aquilo que é certo. Como eu falei, nunca vi acontecer, mas eu também nunca mais fiz. Eu nunca vi acontecer, porque há muitos anos eu não faço assim. Há muitos anos que eu faço meu livro caixa mensalmente aqui para os clientes. Eu já fiz anteriormente, alguns anos atrás, até quando eu entendi que era obrigatório ser mensal. Porque assim, a lei é muito clara, a lei é muito óbvia, você tem que fazer todo mês. Então, não tem por que fazer no ajuste. Como eu respondendo aí a Jailza, assim, você vai ter que mandar na de ajuste, porque tem que recolher o tributo, de todo jeito, o imposto. Mas que você pode ser cobrada pelos juros e multas dos meses, pode ser. Francisco, ele está perguntando se o Carnê-Leão gera pagamento para IR e INSS. Acho que se surgiu a pergunta é porque surgiu a dúvida. Então, vamos trazer de novo, né, essa tratativa. No caso, Francisco, o Carnê-Leão, a gente, quando alimenta a informação com a receita do profissional autônomo, e aí compensando com as despesas do livro caixa, automaticamente vai ser feita a apuração do imposto de renda. Então, se na apuração for gerado imposto de renda devido, sim, aquele valor ele precisa ser pago ali naquele mês da apuração. E assim também a tratativa em relação ao INSS. Como o Wagner trouxe aqui, o INSS, o profissional, ele precisa contribuir numa apuração dos 20% ou dos 11%, de acordo com a opção que você vai escolher do recolhimento, mas também é uma obrigação do profissional autônomo pagar INSS em cima da sua contribuição, da contribuição da sua renda. Kelly, eu queria fazer só um complemento, tá? Porque como eu falei lá no início... Fica à vontade. Lembrando que o Carnê-Leão ele também pode ser feito se a pessoa tiver rendimento de pessoa jurídica, desde que não tenha vínculo de emprego. Nesse caso, normalmente, quando você recebe de pessoa jurídica, a contribuição previdenciária já é retida, já é feita lá pela fonte pagadora. Então, nesse caso, você não teria que suplementar essa contribuição. Agora, se você só recebe de pessoas físicas, aí sim, como o Kelly falou, você precisa recolher a previdência. Perfeita a colocação, Wagner, que eu acho que a gente como o tema trata de pessoa física, a gente acabou esquecendo de trazer esse ponto que é tão importante também. Porque na alimentação do Carnê-Leão, se ele tem alguma renda, ele de fato tem que trazer para complementar e utilizar aquele crédito da retenção que foi feita ali dentro do mês. Exatamente. Você pode ficar à vontade para apresentar as instruções normativas que cabe ao tema e que você acha interessante trazer aqui para os colegas profissionais. Pronto, na verdade eu vou apresentar apenas algumas soluções de consulta que eu achei mais interessantes, até porque, como eu disse, nossa chamada está quase acabando e para a gente não finalizar sem mostrar isso que eu acho importante, essa daí... Wagner, só um minutinho, só interrompendo, eu já recebi aqui a informação de que a gente pode ficar à vontade, certo? Não vão derrubar a gente, não. Não vai cair. Então a gente passar desse aviso, vamos seguir no fluxo. Então vai ter pano para manga, vamos lá. Então a gente tem muito que conversar e responder a pergunta do pessoal, as perguntas do pessoal. Essa foi aquela que eu falei do rateio de perdas, né? Que ela fala do rateio de perdas entre cooperados, essa daqui a gente já tratou.
que inclusive é uma solução de consulta de 2021. Essa daqui, despesas comuns entre pessoa jurídica e física, tá? Despesas comuns entre médico que aufira rendimento de trabalho não assalariado e pessoa jurídica com pluralidade de sócios que atuem no mesmo endereço podem ser rateadas e escrituradas no livro caixa da pessoa física, para fins de dedução, desde que sejam despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora do médico, e que os critérios de rateio sejam razoáveis e objetivos. Previamente ajustados entre as partes, devendo ser mantida a documentação comprobatória do efetivo dispêndio do médico para apresentar em eventual fiscalização. Tá, o que é que eu quero dizer com isso? O meu cliente, Dr. Wagner, ele faz livro caixa. Ele tem uma sala alugada, ele tem condomínio da sala, ele tem telefone, internet, tudo no CPF dele, certo? Nada no CNPJ. E ele tem um CNPJ no mesmo endereço. Ele pode deduzir a despesa toda? Não. Não. Ele teria que ratear, porque a pessoa jurídica também está ali, certo? Uma situação distinta seria, eu tenho meu CNPJ no Livimol, eu tenho meu consultório no Ecomedical. Tenho duas situações. Eu atendo aqui e atendo lá. A despesa de lá eu posso usar inteira. A daqui eu teria que ratear. Outra aqui que é interessante deduções de despesa de condomínio, fundo de reserva e benfeitorias. Essa daqui é mais para o rendimento de aluguel, tá, gente? As despesas de condomínio ordinárias e extraordinárias, incluindo a despesa para a constituição do fundo de reserva, constitui dedução dos aluguéis recebidos. Então, que essa daí foi uma consulta feita provavelmente por algum tabelião de cartório, com relação ao transporte por aplicativo, né? Então, a Receita deixou claro que não é dedutível. Então, aquilo que eu estava falando é o seguinte, o transporte que é previsto em convenção coletiva, acordo coletivo de trabalho, ou por lei, né, como na CLT, por exemplo, vale transporte e ele pode deduzir. Mas ele não pode deduzir, por exemplo, despesas que ele tenha com motorista de aplicativo, com táxi, com qualquer tipo de coisa, mesmo que o funcionário esteja a serviço da empresa. Isso ficou esclarecido nessa solução de consulta. Certo? Bem, eu estou à disposição aí, eu estou passando os meus contatos aí. Ô Wagner, deixa eu só para não deixar ninguém no chat sem resposta, mas não, a claro. Marília, ela colocou aqui, quando o contribuinte é MEI e precisa declarar o rendimento tributável e gera o imposto a pagar na declaração de ajuste, tem algum problema? Acho que nem vou passar para a Wagner, vou responder que a gente tratou sobre isso, Marília, em relação a obrigatoriedade é de fazer a apuração mensal. Então, se o contribuinte, ele é um MEI, ele tem outras fontes de renda, então, o correto a legalidade diz para fazer a apuração mensal. Mas muitos contribuintes acabam fazendo apenas na de ajuste. Isso não quer dizer que a Receita não pode cobrar juros por atraso de algum imposto que tenha sido devido, que era para ter sido pago algum cálculo mensal na época, tá? Então, se o profissional declara ali, se faz a declaração de ajuste, coloca suas rendas de autônomo, na declaração de ajuste ele vai pagar o imposto. Se ele não pagou na época, a gente não pode dar a garantia ao profissional de que a Receita não vai cobrar juros e multa, porque a gente não tem essa garantia. A gente segue a legalidade e a legalidade diz para a apuração ser feita ali dentro do mês, não é isso, Wagner? Corretamente. Na hora que a gente foi, na hora que a live caiu, o Jordano tinha colocado logo agora que eu estava querendo saber das despesas no aluguel. Então, não sei se você puder falar um pouco sobre isso. Posso. Eu acho até que na minha apresentação eu tenho uma parte sobre isso aqui. Eu estou dando uma procurada. Mas eu posso falar, independente de ver isso daqui, despesa de aluguel seria, não sei se ele quer saber, no caso do rendimento recebido de locação. Provavelmente sim. Você pode deduzir. A gente pode falar tanto do recebimento, como a gente pode falar também do abatimento, né? As duas situações. Para quem recebe aluguel, eu acho que seria importante, inclusive, a gente falar para quem tem receita de aluguel, o que é que a gente pode fazer em relação ao livro caixa, que aí já é algo mais que despesa a gente teria para alimentar o livro caixa, né? Tá, vamos lá. No rendimento de aluguel, a gente vai deduzir aquelas despesas necessárias
ao recebimento, né? Ao recebimento da receita. Então, você vai poder, por exemplo, se você tem imobiliária, você pode deduzir a taxa da imobiliária, você pode deduzir condomínio, você pode deduzir energia. Isso é muito comum, por exemplo, nos casos de Airbnb. Eu tenho alguns clientes aqui de Airbnb. Então, eles fazem livro caixa mensal, eles deduzem energia, água, condomínio. No caso, a própria taxa que o Airbnb cobra é dedutível também, e apura-se ali mensalmente e recolhe. Jordan está perguntando aqui se. Isso aí, eu acho que a gente estava até conversando sobre isso antes. As benfeitorias feitas pelo inquilino se podem ser dedutíveis. Eu vou deixar para você, porque a Receita Federal é clara, ela deixa expressamente claro nos perguntas e respostas e na orientação do Carnê-Leão versus Livro Caixa que a benfeitoria ela não é despesa dedutível. Ela não pode abater do imposto, ela não pode entrar para o cálculo, ela entra na coluna das despesas não dedutíveis. Exatamente. Agora, se o inquilino vai deduzir isso do aluguel, aí, Kelly, eu vou devolver essa pergunta para você. Vamos lá. Meu aluguel é R$3.500, certo? Eu sou o inquilino, você é a proprietária. Eu digo, ó, Kelly, eu vou fazer uma reforma aqui de R$2.000. Esse mês eu só te pago 1.500. E aí? Ai, Pegadinha, vale. né? Pegadinha, né? Porque ao pé ele recebeu 1.500. No meu entendimento, ele só vai tributar os 1.500. Ele vai bater os A 2.000. receita que ele teve foi os 1.500. Exato. Meu entendimento é esse também. Porque é uma benfeitoria que o inquilino fez e que foi descontada do aluguel. Então, eu entendo que pode sim deduzir. Aí Posso é até estar diferente. errado. A gente está com a mesma situação, com duas linhas de pensamento. Eu posso ter a receita de aluguel, por exemplo, dos 3.000, com a despesa, com a benfeitoria de 2.000, mas se eu recebi os 3.000 de aluguel, eu não vou poder colocar os 2.000 de benfeitoria, eu tenho que reconhecer os 3.000 do aluguel. Agora, se quem está na moradia, na posse da moradia, paga essa benfeitoria, eu não vou usar a despesa, mas vou alimentar a minha receita com o valor que eu efetivamente recebi. Eu acho que não tem isso tão claramente, não. A gente pode, inclusive... É uma dúvida, viu? Isso é uma casca de banana. É uma casca de banana. Assim, eu vou voltar para a solução de consulta aqui, que eu apresentei anteriormente, para ver o que é que ele diz. Vamos lá, e a gente vai discutir junto. O bom dessa história de não ser palestra, né, que a gente não tem, digamos assim, a obrigação de saber tudo, né? A gente está aqui para discutir. Vamos lá. Despesas de condomínio ordinárias e extraordinárias, incluída a despesa para a constituição de fundo de reserva, constitui dedução dos aluguéis recebidos, beleza? Desde que o ônus tenha sido do locador. O locador é o dono do imóvel. Beleza? Então, tudo tranquilo. O seu turno, benfeitorias realizadas no imóvel pelo locatário, cujo ônus seja do locador, não podem ser consideradas como dedução da base de cálculo para fins de incidência do imposto de renda sobre os aluguéis recebidos. Vamos lá. Benfeitorias realizadas no imóvel pelo locatário, Wagner, cujo ônus seja de Kelly, não pode ser considerada como dedução da base de cálculo. Aí está tudo claro? Está claro, claríssimo. Pronto. Só que se Wagner vai pagar a Kelly só 1.500, como é que eu vou tributar 3.500? Aí fica realmente no ar essa... eu tributaria os 1.500. Eu acho que não houve a receita, né? Não houve o fato gerador. O rendimento foi de 1.500, não foi de 3.500. Então, eu iria na linha de tributar os 1.500. Posso estar entendendo. Você agora pegou. Vou confiar no que você fala. Eu confesso a você. Mas eu fiquei curioso, eu vou pesquisar isso melhor. Confesso a você que eu fiquei curiosa. E que isso é revirar uma consulta e, em caso de não ter, a gente abrir uma consulta. Abrir uma consulta. É importante, porque é importante a gente explicar, a gente deixar claro que
existe a legislação e existe as particularidades, o que está por dentro da legislação, de como isso é interpretado. Então, é por isso que existem essas consultas, que quando vou até trazer isso para cá, porque acredito que muitos já sabem, mas alguém pode não saber, quando um profissional ou uma empresa, ela tem uma dúvida específica sobre alguma parte da legislação, é feita a consulta diretamente sobre essa questão, sobre o assunto específico, e aí a Receita, ela publica de uma forma definitiva, né, Wagner? Para efeito vinculante. Que serve para todos os contribuintes. Então, por isso que quando a gente vai para a legislação e está confuso na legislação, a gente vai para a pesquisa de consultas. É muito interessante, Kelly, que você falou aí, assim, e eu deixo a dica aqui para os colegas, é sempre bom tanto procurar ler soluções de consulta quanto os ADIs, aqueles atos declaratórios interpretativos, tá? Porque eles são suplementares à legislação e eles acabam tendo força na hora, por exemplo, de ser penalizada, a Receita se pega com eles. E até na hora da gente se defender também, a gente pode se pegar com um ato declaratório interpretativo ou uma solução de consulta. Isso mesmo. Wagner, eu, primeiro, antes de entrar na reta final da nossa live, eu nem vou pedir para você falar um pouco sobre livro caixa para produtor rural, porque eu vejo o livro caixa para produtor rural também como um mundo, como um nicho de mercado, e inclusive o Conselho de Contabilidade, a Câmara de Desenvolvimento está atrás, inclusive, de trazer essa live, já está, eu não vou trazer data, não vou trazer palestrante, porque vamos esperar as coisas se concretizarem, mas a gente vai estar em busca de uma palestra específica sobre o livro caixa para o produtor rural, né? Que é um mundo com um nicho de mercado grande para os profissionais de contabilidade. É um universo totalmente diferente. Na verdade, ele tem algumas similaridades, mas ele é um universo que é um pouco diferente, até porque você precisa apurar. Na verdade, Kelly, eu tive a curiosidade há um tempo atrás de estudar a contabilidade do agronegócio, tá? Eu estava com um cliente assim, que me veio com essa demanda, que ele acabou desistindo, mas existe um mercado fantástico para a contabilidade do agronegócio, para rebanho, para você controlar estoque de bovino, de caprino, do que é que seja. Assim, gente, tem muito mercado a ser explorado. Tem muito mercado, eu normalmente acho engraçado quando o pessoal fala que a profissão de contador vai acabar. Eu não vejo assim, eu posso estar sendo um otimista, mas o mercado da contabilidade rural, do livro caixa rural, ele é um mercado excelente para ser explorado. O próprio mercado que nós falamos aqui hoje, do livro caixa de profissionais liberais, é outro mercado a ser explorado. O mercado dos cartórios é um mercado a ser explorado. Então, assim, é só a gente, de fato, procurar adquirir conhecimento, especializar nos assuntos e oferecer o serviço. A gente tem que vender. A gente não vender, a gente não sustenta, né? E acompanhe o Instagram do CRC, lá a gente faz, o CRC faz as postagens das palestras, dos eventos, a Câmara de Desenvolvimento tem tido um cuidado muito grande em trazer temas atuais, em estar atento às necessidades dos profissionais. Eu vou falar aqui em nome de Luciana, eu vou falar aqui em nome de Abel, eu vejo o comprometimento deles em trazer para o profissional os temas pontuais, tudo que a gente está vivendo hoje e o que a gente pode aproveitar no mercado da contabilidade. Então, eu queria aproveitar aqui o final da live, antes de passar para você se despedir de todos, Wagner, eu queria falar um pouco sobre o Fórum Contábil do Brejo, que eu já trouxe aqui no início da live, que já temos dia marcado. Grande evento, um grande evento. Pois é, que por sinal estou querendo sair de Campina para Bananeiras, inclusive a gente já aproveita e já faz um passeio, não vai ser nada ruim, e o Brejo ele já tem a confirmação dos palestrantes, vão ser diversos temas, vai ter livro caixa para produto, vai ter a fala de livro caixa para produtor rural, vai ter demonstrações contábeis, notas explicativas, então, daqui a pouco o banner vai ser divulgado para vocês, e aí a gente também pede que procure o CRC, deem sugestão de temas, assim, a gente se preocupa muito em oferecer educação continuada, e educação continuada de qualidade,
com o que o mercado está precisando, com o que os profissionais estão precisando. Esses dias a gente foi para uma palestra, eu fui para uma palestra de Tari de Faim com o nosso colega Paulo, e Paulo me disse uma coisa, ele disse, Kelly, eu posso dar palestra para uma pessoa ou para 1000 pessoas, que eu vou trazer o conteúdo com a mesma qualidade de informação. Mas é muito bom quando a gente se dedica, e você, como conselheiro, você sabe a dedicação que todos têm em ajudar o conselho, em ajudar os profissionais de contabilidade. Então, é muito bom quando a gente se dedica, quando a gente vê o corre que é, para fazer uma live como essa, o corre que é, né, Wagner? E aí, quando o profissional, ele busca o conhecimento, ele valoriza, ele vai atrás, isso dá gás para investir mais na educação. Então, eu já, primeiramente, Wagner, quero logo aqui lhe agradecer a sua participação, você ter dividido o seu conhecimento conosco, você que é tão prestativo, e que a gente possa estar junto em muitos momentos para falar daquilo que a gente ama fazer, né? Da hora que a gente acorda, a hora que a gente vai dormir, a gente vive contabilidade, e é isso, e a gente gosta de compartilhar, de repassar, de transmitir. Então, passo para você a palavra, para você se despedir, para você deixar a sua fala final. Kelly, na verdade, eu aqui quero agradecer. Eu espero que tenha acrescentado alguma coisa aí para alguém. A gente está aqui sempre à disposição para dividir. Eu gosto muito de compartilhar conhecimento, inspirado em colegas aí que estão há mais tempo militando na carreira que eu, e alguns até que estão há menos tempo, mas que também têm essa disposição, né, de compartilhar conhecimento. Eu acho que compartilhar conhecimento, a gente cresce muito, a gente aprende muito quando a gente compartilha. Então, deixar realmente meu agradecimento a você, a Luciana, a Abel, todo o corpo diretor do CRC pelo convite aí. Como eu disse, vou até deixar aqui, como eu tinha mostrado, rapidamente aqui os meus contatos, caso alguém queira tirar alguma dúvida, podem me procurar, sem problema nenhum. Se eu souber, eu esclareço, se eu não souber, eu pesquiso. Mas aí tem o Instagram lá da Pontual, o pessoal quiser mandar direct lá, a gente às vezes demora uma coisinha, mas responde, certo? E também tem aí o site lá, também tem todos os contatos aí. O meu telefone é muito fácil de achar. Todo mundo tem. Então, gente, à disposição. Muito obrigada. Peço para quem está na live que ainda não segue o YouTube do CRC, sigam o Instagram, que lá a gente está colocando todas as dicas, as palestras e os eventos. E eu agradeço demais a participação de todos vocês. E um grande abraço, boa noite a todos. Wagner, até já, né? Daqui a pouco a gente está junto na Câmara de Fiscalização, trabalhando pela classe. Um abraço, pessoal. Um abraço, gente. Obrigado a todos aí. Tchau, tchau.